Bom, vamos lá então. Vou apresentar hoje um estudo de caso de um homem de 73 anos com diabetes, hipertensão e dispneia de início súbito. É um artigo publicado na Cidade do México. Ele está em espanhol, já estou aproveitando para treinar um pouquinho e eu vou explicar aí para vocês como é que aconteceu. Bom, a introdução dele é a apresentação do caso clínico, né? O caso clínico é justamente o estudo mais a fundo de um único caso, né? Então, é desse paciente do sexo masculino, com 73 anos, então o paciente é idoso, com tabaquismo crônico, diabetes, hipertensão arterial, polineuropatia, enfermidade pulmonar também, enfim, já tinha várias doenças em estágio avançado já. Igual tabaquismo por mais de 50 anos, né? Diabetes com mais de 15 anos de diagnóstico, enfim. Ele ingressou no serviço de urgência do hospital lá, central militar, por causa do aumento do esforço para respirar, né? Angústia e tal. E o início deu no próprio domicílio, né, em casa, quando ele viu que a pressão arterial dele já estava alterada. 230 por 120 miligramas de mercúrio. No ingresso eles já notaram que ele estava em mais condições gerais, né? Em más condições, consciente, porém já com face apresentava angústia, né? Expressão facial de angústia e inquieto também. Os signos vitais, né? Frequência cardíaca 71, frequência respiratória 26, temperatura já estava um pouco alterada também, pressão arterial e as mucosas pálidas, desidratadas. Aí entram os estudos de laboratório, né? Reportaram já a glicose, né, de 221, glicose alta, creatinina 3,7, sódio 148 por potássio, que a gente sabe que está relacionado com desequilíbrio eletrolítico, né, o sódio e potássio, leucócito, hemoglobina e hematócritos, todos com valores altos também, já indicando que o sistema imunológico dele também já estava sendo muito requisitado, né? E aí o que aconteceu foi que ele apresentou uma pequena melhora ventilatória e decidiram colocar ele num tipo de aparelho, né, um tipo de intubação um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Só que aí que ele chegou no hospital em uma condição muito ruim, foi levado para esse tipo de intubação que eles chamam de ouro intubar, ouro intubação, né? E ela auxilia nessa ventilação mecânica e tudo. Aí ele teve uma melhora, só que ele, apesar de ter tido essa melhora, ele voltou a reincidir, né? Que é o que eles falam que 48 horas depois, né, apresenta dificuldade respiratória franca e todos os sintomas voltam muito fortes e eles voltam a colocar eles na orointubação para tentar apoiar e ver se tem alguma melhora, ver se tem alguma resposta, mas dessa vez a melhora não teve, né, e levou ele a ter uma parada cardíaca irreversível, né, que culminou na morte. Aí eles trazem pra gente também esse ultrassonido Doppler, né, que é, na verdade, igual tem o ultrassom para as mulheres quando estão grávidas, né, esse ultrassonido Doppler é um tipo de ultrassom que consegue ver a presença de placas de ateroma nos vasos sanguíneos. E aí eles já estão mostrando que tinha essas placas de ateroma. Eles também têm essa radiografia do tórax, né? Por ser um caso clínico, eles têm muita informação, né? Muitos exames, e isso que é o bacana desse estudo. As imagens, que ainda vai ter bastante coisa bacana aí para mostrar. Aí a radiografia do tórax, né?
mostra de maneira concluente os achados de derrame pleural, né, a pleura do pulmão, os íleos prominentes, que são essa região mais interna do pulmão, insuficiência cardíaca, as atelectasias que estão aí, que são colapsos nos alvéolos pulmonares, né, que levam aos focos pneumônicos, que está relacionado com a pneumonia. Né. Aí entra a análise do caso, né, no artigo. Eles dão destaque, né, desde o início para os sintomas de dispneia, fadiga, ataque ao estado geral, taquipneia, descontrole hipertensivo, estertores crepitantes, né, que são os ruídos anormais que eles conseguem ver pelo aquele aparelho estetoscópio, a diminuição do ruído respiratório, a palidez, e esses são o que apresentou no momento da chegada ali, né? E o histórico e durante a hospitalização, eles também ressaltam, né, a hiperglicemia, a anemia, né, que está relacionado aos problemas no plasma, né, concentração de substâncias no sangue, retenção desequilibrada também, desequilíbrio eletrolítico, leucocitoses, acidose respiratória, leucocitose está relacionada com o sistema imunológico na resposta. Aí tem o Doppler, né, que é o ultrassom que a gente viu ali, mostrando a aterosclerose. Eletromiografia com desmielinização severa, que é a questão da atrofia muscular, né, os músculos ter essa tensão, ficar rígido. Cardiomegalia, né, que é a questão do tamanho do coração aumentar. Essa cardiomegalia é com relação ao tamanho do coração. E eletrocardiograma com isquêmia e lesão subendocárdia, são todos disfunções a nível do miocárdio. Enfim, aí eles continuam a análise, né? E eles falam que juntando todas essas patologias que ele tinha, né, para falar, decidir mesmo qual foi o ponto pivô, né, para levar ao óbito, foi a dificuldade respiratória. Só que para poder diminuir, né, as causas, eles lembram que tem múltiplos padecimentos que condicionam a dificuldade respiratória, né? Então, que é esse quadro que está aqui do lado. A dificuldade respiratória vai levar a vários outros sintomas, né? Vários outros problemas. A asma, a pneumonia, edema pulmonar. Na verdade, essas que estão aqui, né? Todos esses problemas que estão aqui, a asma, a pneumonia, edema, atelectasia, fibrose, todos eles levam à dificuldade respiratória. E aí, para saber exatamente qual foi o problema que levou à dificuldade respiratória, eles montaram esse quadro, né, que explica, quer dizer, que tenta relacionar os mecanismos fisiopatológicos que levaram a essa dificuldade respiratória. E eles ressaltam, né, que os fatos que ocorreram se devem principalmente aos efeitos do dano crônico que ocasiona a diabetes mellitus. E aí eles vão explicar que não dá para falar exatamente qual é o maior problema ou o problema principal, porque esses eventos são muito complexos e estão totalmente correlacionados. Então, caracterizando mesmo uma síndrome metabólica, né? Que a diabetes mellitus vai levar à glicotoxicidade, a microangiopatia, a macroangiopatia, que é as questões das disfunções a nível de vasos sanguíneos, que levam à lesão vascular também, porém a hipertensão arterial também leva à lesão vascular, o tabaquismo crônico também, que vão levar a essa disfunção endotelial, que leva à arteriosclerose, enfim. É uma série de fatores que se relacionam e que ao final vão levar à morte do paciente.
Aí agora que vem o estudo pós-morte, né? Que eu achei assim bem impactante as imagens. Aqui a gente vê a figura da aorta abdominal aberta em sentido longitudinal, mostrando, né, a acentuada arteriosclerose, as placas de ateroma, né? E aqui um corte transversal na aorta também, mostrando que teve uma oclusão total da passagem sanguínea, né? Também muitas patologias juntas, né, levaram a oclusão total da aorta. Aí também com relação ao tamanho do coração que eu tinha comentado, né? O coração pesou 780 gramas e o normal é até 350 gramas. A parede do ventrículo esquerdo foi de 3,8 centímetros, o normal é 1,5 centímetros. A parede do ventrículo direito também, o normal é até 0,5 centímetros e mediu 0,8 centímetros. Então, o tamanho do coração por causa da hipertrofia concêntrica, né, e as disfunções do miocárdio mesmo, né, as doenças cardiovasculares que ele estava apresentando, levaram também a esse tamanho desproporcional do coração. Né, aí por fim eles chegam à conclusão, né, que as causas da morte foram as principais causas de morte do país também, né? Que é a questão da enfermidade, as doenças cardiovasculares, né? E a diabetes mellitus, né? Que ocupam o primeiro e o terceiro lugar como as principais causas de morte no México. E elas também, a gente percebe também, né, que tinha a questão do tabaquismo e a obesidade, que são causas de morte que a gente pode prevenir, né? Eles ressaltam isso também. E de uma maneira integral, podemos considerar que o paciente tinha todos os integrantes, né, da síndrome metabólica, que junto com o tabaquismo crônico provocaram as disfunções endoteliais, que é a questão da aterosclerose, né, que são as disfunções do tecido interno dos vasos sanguíneos. Então, que levaram, né, às enfermidades a nível cerebrovascular, enfermidade arterial periférica, cardiopatia isquêmica, enfim, levaram a todos aqueles problemas. E aí a gente vê a importância, né, da atividade física, sendo que a gente ia ser uma forma de combater todos esses problemas, né? Todos os problemas que ele ressaltou ali da síndrome metabólica, né? Tirando a questão do tabaquismo, mas a diabetes, a hipertensão e a obesidade, né? A gente está agindo contra e, enfim, é isso. Vou deixar aqui também disponível o artigo completo, já para quem quiser dar uma olhada, tá? É um artigo muito bacana, eu gostei. Não só pelas ilustrações, mas quem tiver interesse, dá um acesso lá que tem mais informações ainda que eu resumi aqui mesmo para a apresentação. Beleza? É isso, valeu.